Opa, sabe quando você liga seu videogame, seu console ou até mesmo seu PC e fica ali jogando por horas pra tentar fugir um pouco da realidade? Eu particularmente gosto muito de fazer isso. Mas em determinado momento, quando você passa horas jogando e aí você olha pro seu celular pra checar se alguém te enviou alguma mensagem, você acende a tela e nada. Eu não sei explicar e tem gente que não se importa mesmo com isso, mas essa experiência já me trouxe sensações bem ruins. É como se ninguém se lembrasse de você ou não fizesse a mínima questão nem de saber se você tá pelo menos bem. É muito dolorido. E aí, pessoal? Todo mundo beleza? Aqui quem fala é o Lusca e hoje a gente vai falar um pouco sobre solidão. Bom, esse é o primeiro vídeo do canal e eu escolhi esse assunto porque é algo que vem permeando a minha vida recentemente. Talvez você se identifique um pouco com o que eu vou falar agora, porque eu acredito que existem outras pessoas que também são assim. Desde muito novo, nunca consegui ficar sozinho por muito tempo. Eu sempre precisava estar socializando ou falando com alguém. Então, eu fiz diversos amigos. Particularmente sou uma pessoa bem sociável, isso me ajudou um pouco. Então eu fiz diversos amigos, conversei com diversas pessoas, mas nunca consegui enfrentar a solidão ou o perigo de eu mesmo. É um pouco complicado isso já me trouxe alguns problemas no futuro, que a gente vai falar daqui um pouco. Mas talvez você se identifique. Por exemplo, sempre que chegava à noite era pior pra mim. Eu precisava e tinha necessidade de mandar mensagem pra alguém, de conversar, nem que fosse com algum dos meus amigos. E esse sentimento de solidão era muito mais presente quando eu pensava nele no sentido de relacionamento amoroso. Parece que ficava bem pior não ter uma namorada do que não ter um amigo, embora as duas coisas fossem ruins. Assim, não ter um amigo de fato não era verdade, porque eu sempre tive alguns amigos. Como eu disse, eu já fui bem sociável. Eu acho que o maior problema era não ter uma namorada ou não ter uma parceira pra ficar trocando mensagens e dividindo o meu dia. Porém, o fato de não saber lidar com isso também atingiu o âmbito da amizade, que eu não sabia enfrentar ou não sabia passar um tempo sozinho comigo mesmo. E isso é muito perigoso. A solidão é muito perigosa porque você pode acabar machucando pessoas. Se você não consegue se enfrentar, se você não consegue ficar um tempo com você, você vai estar o tempo todo buscando outras pessoas para suprir algo que nem você mesmo conhece, nem você mesmo se aguenta e você quer que outras pessoas se aguentem. Você não sabe os seus gostos, as coisas que você tem prazer em fazer, mas você quer estar o tempo todo tentando se completar com outra pessoa. Isso é muito perigoso e pode ser muito prejudicial, porque você pode acabar machucando as pessoas. Veja bem, você tá num momento de solidão e aí você acaba conversando com a garota que em outros momentos onde você estiver se sentindo melhor, você não ia ficar com essa pessoa porque ela não faz o seu tipo, ou porque ela não é interessante o suficiente pra você. Mas você se sujeita a conversar com pessoas que às vezes te tratam mal, ou pessoas que você sabe que você não tem um interesse genuíno, justamente para não ter que lidar com a solidão ou com o momento de ficar sozinho. Por que que isso é perigoso? Porque essa pessoa pode acabar se apegando em você de verdade, né? Ou você pode acabar se sujeitando, como eu disse, a pessoas que te tratam mal. Mas vamos enfatizar o segundo ponto. Você pode acabar tratando pessoas de uma maneira com que essas pessoas se apeguem muito a você. Depois você vai simplesmente abandonar elas, porque em outras ocasiões, onde você não está se sentindo sozinho, você não ia ficar com essas pessoas. E você meio que desconsidera e não tem nenhuma responsabilidade pelo sentimento da outra pessoa. Isso é muito prejudicial. Não tô dizendo que você vai ser pai dos sentimentos e prestar atenção em todos os sentimentos e não vai agir com medo de iludir ninguém. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que deve sim existir uma certa responsabilidade, principalmente se você sabe que você não ficaria ou não seria amigo daquela pessoa por muito tempo e tá com ela só pra não se sentir sozinho. E por muitas vezes essa foi a minha realidade. Eu já machuquei pessoas que eu não gostaria de ter machucado, e se eu pudesse voltar o tempo pra corrigir isso, eu ia aprender a ficar sozinho. Eu ia aprender a me trancar no quarto, olhar pra parede até a minha solidão passar e não ter que ficar mandando mensagem pra ninguém, e aprender a lidar comigo mesmo. E isso é um gancho para o terceiro ponto que eu quero falar aqui nesse vídeo. Você precisa aprender a gostar da sua companhia. Talvez você conheça o conceito de solitude. Eu descobri ele não tem muito tempo, talvez há 1 ano ou 2. Mas basicamente o conceito de solitude é você aprender a gostar da sua companhia. Veja bem que solitude é diferente de solidão. Solitude é um tempo que você passa intencionalmente sozinho. Por exemplo, não, agora eu quero, sei lá, deitar aqui no sofá, assistir um jogo de futebol sem olhar o celular. Ou eu quero sentar aqui e quero ler um livro sozinho, não quero mandar mensagem com ninguém, não quero falar com ninguém. Isso não é ruim. Na verdade, eu vou além. Isso é essencial para que a gente possa
ter uma boa saúde mental e uma boa saúde social. Então você precisa investir tempo em você mesmo, em aprender a gostar da sua companhia. Faça coisas que você gosta, tire um tempo para caminhar sozinho, sem música, sem nada, não conversa com ninguém. É claro que você não vai viver fazendo isso, até porque a gente precisa se relacionar com outras pessoas. Porém, é muito importante que você considere passar tempo sozinho intencionalmente. E tá tudo bem, cara. O mundo não vai acabar porque você vai ficar algumas horas sozinho. As pessoas não vão desaparecer e você vai ficar sozinho pra sempre. Aprender a lidar com isso, de que as coisas não vão desabar se você se isolar um pouco, é muito bom. Mas é muito importante você se atentar no que eu tô falando. Porque eu não tô falando pra você viver isolado. Eu vou frisar isso aqui novamente. Eu tô falando pra você tirar um tempo pra se conhecer melhor. Sabe? Pra mim isso foi muito difícil durante muito tempo. Mas agora eu tenho aprendido a gostar da minha solitude. Então, por vezes, ao invés de mandar mensagem pra uma pessoa que eu sei que eu não queria conversar ali de verdade, ou tentar me colocar num relacionamento que eu sei que eu não queria estar ali só pra me sentir acolhido, eu invisto tempo em ficar sozinho, em fazer as coisas que eu gosto, em descobrir as coisas que eu gosto de verdade. E isso tem mudado e vai mudar a sua perspectiva de enxergar as coisas. Muito saudável esse hábito, e você pode pesquisar aí pra não achar que é só eu que tô falando isso. Tem vários vídeos na internet que falam sobre o assunto e podem te ajudar um pouco a se conhecer melhor e aprender a ficar um tempo sozinho. E você vai ver o quão bem isso faz para a saúde e o quão bem isso vai te ajudar até mesmo nos seus outros relacionamentos. Tem uma música do Super Combo que chama 2 em 1, alguma coisa assim, que, parafraseando, ela fala que a gente precisa, antes de curtir um pôr do sol a dois, a gente precisa aprender a degustar um pôr do sol sozinho. E é basicamente sobre isso que fala a solitude. É você tirar um tempo só para você, sentar e olhar a paisagem, ou é um tempo pra você tirar só pra você, escutar as músicas que você gosta, assistir os filmes besta que você sabe que ninguém mais gosta além de você. É basicamente isso que define a solitude, e isso vai te ajudar a sair um pouco da solidão, porque sabendo das coisas que você gosta, você vai poder encontrar pessoas que também gostam de coisas parecidas com as suas, ou poder entregar pra pessoas uma versão mais verdadeira de você, e isso vai te ajudar a ter relacionamentos mais profundos, mais sinceros. E por último, eu não poderia deixar de falar disso aqui, não mesmo, que na verdade mesmo, você não precisa se sentir só. Bom, eu sou cristão e não tenho nenhuma vergonha de falar e assumir isso aqui. Então, essa parte do vídeo é uma perspectiva de como eu nunca tive sozinho durante esse tempo em que eu achava que estivesse sozinho. Eu espero que você fique aqui nessa parte do vídeo também, porque eu ficaria muito feliz e é muito importante pra mim que você escute isso. Eu ficava pensando, se eu sou cristão e creio que Deus está em todo lugar, como é que eu posso me sentir sozinho? Como é que eu posso querer passar a eternidade com Deus? Ou como eu posso almejar a ideia de viver com Deus se eu me sinto sozinho, mesmo quando ele tá presente? E aqui eu vou citar outra música. Tem uma música do Emmith, que é um rapper que eu gosto bastante, que fala que, parafraseando, é claro, por vezes a gente acha que a nossa oração não passa do teto, mas a nossa oração não precisa passar do teto se a gente entender que Deus tá do lado. Então, entender isso mudou muito o jogo pra mim. Eu entendi que eu não tava mais sozinho, que Jesus veio, morreu pra que a gente pudesse ter, para que a gente pudesse ser amigo de Deus. Então eu entendi que mesmo se eu não tivesse mais ninguém, mesmo se eu não tivesse nenhuma namorada, se eu não tivesse nenhuma uma esposa, nenhum amigo, nenhum familiar, eu ainda teria a Deus. E pra mim isso é mais do que suficiente. É claro que é um pouco difícil você aprender a lidar com essa ideia. Exige um pouco de fé, mas acho que a fé é um processo e a gente vai construindo ela aos poucos, na medida que Deus vai cuidando da gente. Você só precisa estar com o coração aberto pra isso. Bom, como eu disse, não poderia deixar de falar um pouco disso, mas se você se sentir sozinho, tenta praticar essas coisas que eu te falei. Eu tô gravando esse vídeo porque eu já lidei com isso e muitas das vezes eu lido com as coisas que eu falei aqui também. Então as coisas que eu falei nesse vídeo foram as maneiras que eu encontrei pra não me sentir mais sozinho, ou pra fazer com que a solidão não fosse mais um problema. Isso me ajudou muito e eu espero que isso te ajude também. Bom, eu ainda tô pensando em qual que vai ser o tema do próximo vídeo e você pode comentar aqui. Eu tenho algumas anotações sobre coisas que eu quero falar aqui nesse canal. Eu espero que você goste e que o YouTube entregue esse vídeo para pessoas que vão apreciar esse conteúdo também. É um conteúdo simples, não tem nenhuma edição avassaladora como os vídeos do MrBeast, mas o que eu tô falando aqui é com toda sinceridade. Na verdade, eu decidi criar esse canal porque eu tô um pouco cansado de tanto conteúdo artificial no YouTube. Muita gente posta vídeo aqui só para ganhar dinheiro e eu não acho que é errado, tá? Inclusive, eu também penso em
ganhar dinheiro com esse canal aqui no futuro. Mas muitas das vezes as pessoas não se importam com o que estão entregando e são pessoas que estão do outro lado assistindo. Então eu quero trazer um conteúdo verdadeiro aqui pra vocês e falar de coisas que realmente são importantes pra mim. Bom, se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar seu like e se inscrever aí no canal. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima.